Olá, queridos irmãos, uma alegria poder retornar neste instante aos lares da família da PIB Freguesia para estarmos compartilhando a palavra do Senhor com os irmãos. Nesta oportunidade, nós estamos tendo também, neste exato momento, às 10h30, estamos tendo o nosso culto presencial. Tivemos todo o cuidado com os requisitos de segurança, os diáconos estão à porta ajudando na introdução dos irmãos. Aqueles que estão assistindo presencialmente, eles se inscreveram com antecedência. Se você, por acaso, procurou se inscrever e já não teve mais condição, nós estamos apenas permitindo cerca de 50 irmãos em nosso santuário para o culto presencial. Nesta manhã, enquanto os irmãos participam em casa da ceia, nós estaremos também aqui distribuindo entre os irmãos os kits com a ceia do Senhor. Que Deus possa estar abençoando a todos no culto desta manhã. Bem-vindo a este momento de adoração ao nosso Deus e Senhor. Prostremo-nos diante dele, que nos remiu da maldição do pecado e nos livrou da morte eterna. Oremos. Pai, nós te agradecemos por este momento alegre, festivo, quando conseguimos nos reunir com um número ainda bem reduzido de irmãos, mas voltamos, ó Pai, a esta casa que foi consagrada a Ti para adoração ao Teu nome. Abençoe também, Senhor, os Teus filhos que não puderam estar aqui por algum motivo e por impedimentos desta pandemia, mas que eles estejam recebendo, Senhor, as bênçãos espirituais lá no recesso dos seus lares, na transmissão desse culto. Conduza-nos, ó Pai, nos cânticos, nos momentos em que estaremos participando da mesa, que os teus filhos em casa possam participar da mesa e estar sentindo o mesmo calor, a mesma alegria, o mesmo contentamento que estamos experimentando aqui. E também abençoa-nos, ó Pai, na transmissão da mensagem desta manhã, que ela preencha, ó Pai, necessidades espirituais, emocionais na vida dos teus filhos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Cantemos ao Senhor, bendizendo o seu preciosíssimo nome. Anunciemos a todas as pessoas a sua glória. E entre os nossos familiares, falemos sobre as suas maravilhas. Cantemos, conduzidos pelo pastor Marcos Braga, nosso ministro de culto. Estás aqui, Senhor, podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, meu Deus, para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim, pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei
sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta ofereço a ti, meu Deus, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Trazei suas ofertas e em ações de graças entregai ao Senhor. Trazei todos os dízimos para que a casa do Senhor seja mantida. Eu quero, nesse instante, agradecer aos irmãos pela fidelidade, pelo compromisso, pela preocupação, pelo carinho em manter a nossa igreja equilibrada financeiramente. Nós louvamos ao Senhor porque ao longo desses meses nós não dispensamos nenhum funcionário, estão todos eles trabalhando e as atividades administrativas, os compromissos financeiros da igreja estão equilibrados. Nós louvamos a Deus por isso. Louvamos também o empenho dos irmãos, o carinho dos irmãos, a atitude dos irmãos em se mobilizarem, em vencer todos os obstáculos e poder nos ajudar financeiramente. Oremos, irmãos, por aqueles irmãos que estão atravessando dificuldades. A nossa igreja continua ajudando algumas famílias com a cesta básica. Nós estamos sabendo aqui e ali de pessoas que estão desempregadas, familiares desempregadas. Ainda há pouco estávamos em gabinete conversando com uma irmã e tomando conhecimento da ansiedade dela em relação a filho que está desempregado. Enfim, essas situações se multiplicam e nós devemos, irmãos, estar orando uns pelos outros, ajudando uns aos outros naquilo que for possível. Oremos ao Senhor. Pai, te agradecemos, ó Pai, o privilégio de estarmos reunidos na Tua casa nesta manhã para adoração ao Teu nome. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio deste momento, quando
os teus servos que aqui estão no templo podem chegar até a frente e depositar, ó Pai, os dízimos, as ofertas. Mas também louvamos o teu nome, agradecidos, ó Pai, por aqueles que estão fazendo transferência, que estão separando em casa valores para, de alguma forma, fazer chegar à tesouraria da igreja. Continue, Senhor, abençoando o teu povo e continue abençoando materialmente a tua igreja, esta casa, para que ela possa se situar bem nos seus compromissos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter um momento musical e depois estaremos transmitindo o recado. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há de me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há de me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti,
Irmãos, vamos passar ao momento da ceia do Senhor e eu quero ler o texto de 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 17. Nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, estou informado haver discussões entre vós quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, acredito. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem coma muito e se embriague. Não tendes, porventura, casas para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice do Senhor, anunciais a morte do Senhor até que venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Deus abençoe a sua palavra lida. Como vamos ver no sermão de hoje, a igreja de Corinto era uma igreja formada, na sua maioria, por gregos, e não tinha o conhecimento detalhado que tinha as igrejas cristãs da Judéia, de Jerusalém, etc. Eram gentios e tinham, então, uma formação gentia. Paulo, então, teve, especialmente com a igreja de Corinto, ele teve uma série de dificuldades, e uma delas estava relacionada à ceia. Os irmãos em Corinto se reuniam no domingo e na mente deles estava a ceia relacionada à fartura da ceia participada por Jesus e os discípulos no dia da Páscoa, pela festa da Páscoa. Mas este memorial não tem referência à Páscoa, mas referência como memorial à morte do Senhor Jesus. Depois de terem lá Jesus e os discípulos participado de uma mesa farta, Jesus pegou o pão, um pedacinho, distribuiu entre eles e depois também o cálice, fazendo referência ao que aconteceria com ele e deixando aquela cerimônia como memorial à sua igreja. É nesse sentido que nós estamos nos reunimos para participar da ceia do Senhor. Lembrando sempre, continuadamente, que aqui estamos para pregar a palavra do Senhor, a palavra de que Ele ressuscitou, que nós ressuscitaremos e que Ele voltará para buscar a igreja. Essa é a mensagem deste memorial, nesta oportunidade. E quem prega a palavra do Senhor tem que pregar com o coração limpo, não é? Aqueles que estão em pecado, por isso a recomendação de Paulo: examine-se cada um a si mesmo para participar da mesa. Ele não está proibindo, mas está pedindo que você se examine, e se você tem consciência de algum pecado, se acerte com Deus,
para então participar dos elementos. Nós vamos participar da ceia do Senhor neste instante. Irmãos, nessa manhã nós estamos muito felizes pela oportunidade de, após alguns meses, retornarmos ao culto presencial e, nessa oportunidade, participarmos da ceia de forma presencial. Eu quero mostrar para os irmãos que estão em casa, dentro do modelo comum desses últimos meses, né, com o seu pão, o seu vinho preparado, como está acontecendo aqui. Nós adquirimos o kit para a ceia e que os diáconos estarão distribuindo agora, e aqui cada um receberá o kit e vai retirar. Em cima está o pão e ele depois abre e participa do vinho, do suco de uva. Então eu estarei distribuindo agora para os irmãos que aqui estão representando a igreja, para então participarmos da ceia com os irmãos. Se preparem aí também com os elementos em sua casa para este momento. O texto de Mateus capítulo 26, a partir do versículo 26, informa como foi a primeira ceia. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Vamos orar ao Senhor e a seguir estaremos participando destes elementos. Pai querido, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos reunidos como igreja, alguns como igreja em seus próprios lares, mas reverentes, ó Pai, ao redor da mesa, no sentido espiritual, participando da mesa do Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor, nesse instante, pela tua morte na cruz, porque através da morte do Senhor, nós podemos alcançar o perdão dos nossos pecados e a nossa salvação eterna. Nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade, a certeza da ressurreição de Jesus e a oportunidade de crer na nossa ressurreição, naquele dia quando o Senhor voltar à terra para buscar a igreja. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de termos a certeza da tua volta e pela oportunidade de sermos nós os transmissores deste recado, desta mensagem ao mundo. Agradecidos o somos em nome de Jesus. Amém. O texto diz que Jesus tomou o pão, não é? E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Participemos do pão representando o corpo do Senhor Jesus. Diz o texto que a seguir ele tomou o cálice e disse: esse cálice é o sangue da nova aliança. Bebei dele todos em memória de mim. Participemos do cálice, lembrando que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Passemos a mensagem desta manhã. Irmãos, o sermão desta manhã é um sermão doutrinário sobre a ressurreição. E eu pretendi falar sobre a ressurreição porque nessa manhã participamos ao vivo e online da mesa da ceia do Senhor. A ceia memorial, irmãos, lembra-nos Jesus, a cruz, sua morte redentora, a nossa remissão
dos pecados. A ceia memorial traz-nos a lembrança o sacrifício vicário de Jesus pela humanidade decaída em pecado e a salvação que aquele sacrifício proporciona a todo aquele que nele crê. A ceia memorial recorda-nos amanhã do primeiro dia da semana, com o túmulo vazio, e a notícia dos anjos às mulheres: ele não está aqui, Jesus ressuscitou. A ceia memorial recorda-nos aquela manhã gloriosa, radiosa na história da humanidade. A ceia memorial, ordenada por Jesus à igreja, é a mensagem da ressurreição do Senhor e a garantia de que ele voltará para a nossa ressurreição. O texto no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25 a 27, o Senhor Jesus disse a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aí ele perguntou: crês tu nisto? E Marta respondeu: sim, Senhor, eu creio, pois sei que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Há um outro texto, estes textos que estou citando é apenas para a introdução, não é o texto da mensagem, mas há um outro texto que lembro e quero trazer à memória dos irmãos, Lucas 24, o versículo 1 e depois os versículos 4 e 6. E no primeiro dia da semana, bem cedinho, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Joana foram ao sepulcro, levando especiarias que haviam preparado para ungir o corpo do Senhor. Mas acharam a pedra do sepulcro removida. Então entraram no sepulcro, entraram no túmulo e ficaram perplexas, pois não encontraram o corpo de Jesus. Enquanto estavam atordoadas, sem saber o que havia acontecido, dois seres angélicos em forma humana, mas com vestes resplandecentes, se aproximaram delas dizendo: por que buscais aquele que vive entre os mortos? Jesus não está aqui, ressuscitou. Eu quis trazer esses dois textos como introdução deste comentário para avivar bem em nossa mente tanto o que acabamos de vivenciar na mesa do Senhor, como ressaltando de forma enfática que Jesus ressuscitou e nós ressuscitaremos. Eu encerrei na última quarta-feira um período do nosso estudo doutrinário sobre o homem, abordando o capítulo da ressurreição. Muitos irmãos ficaram curiosos sobre o tema e desejosos de conhecerem mais acerca dessa doutrina que fala sobre o nosso porvir, o nosso futuro e especialmente o futuro eterno. Por isso, nesta oportunidade que recordamos a morte e ressurreição de Jesus, quis voltar ao assunto para explicar à luz do texto do apóstolo Paulo sobre a nossa ressurreição. Muitos são os textos bíblicos que tratam desta doutrina, mas escolho este do apóstolo Paulo, que trata com maestria e clareza sobre essa nossa doutrina cristã, e porque ele é um texto completo. Preste atenção e, se possível, acompanhe com a sua Bíblia em casa, porque vou ler no capítulo 15 da carta de Paulo à igreja em Corinto. São alguns versículos, os irmãos, por favor, acompanhem com atenção, repito, se possível, lendo o seu texto em casa. É um texto um tanto longo, mas vale a pena para a compreensão do comentário desta manhã. Disse o apóstolo Paulo, escreveu o apóstolo Paulo: irmãos, lembro-vos do evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes e no qual
estáis firme. Por meio dele também sois salvos, se retiverdes com firmeza a mensagem tal como a anunciei, a não ser que tenhais crido em vão. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, e a maior parte deles ainda vive, pois alguns já faleceram. Depois apareceu a Tiago, e a todos os apóstolos, e depois de todos apareceu também a mim, como a um nascido fora do tempo. Pois sou o menor dos apóstolos, indigno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi ineficaz. De fato, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isso que pregamos e é isso que crestes. Se Cristo está sendo pregado como ressurreto dentre os mortos, como dizem alguns de vocês, que não há ressurreição dos mortos. Mas se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e também é vã a vossa fé. Assim, somos também considerados falsas testemunhas de Deus, afirmando que ele ressuscitou a Cristo, a quem não ressuscitou, se de fato os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil, e ainda estáis nos vossos pecados. Logo, os que morreram em Cristo também estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos mais e dignos de todos e somos dignos de compaixão. Mas, na verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro entre os que faleceram. Porque assim como a morte veio por um homem, também por meio de um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois assim como em Adão todos morreram, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Cada um por sua ordem, por sua vez. Cristo primeiro, e depois os que lhes apareceram na sua vinda. Então virá o fim. Quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade, todo o poder. Porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído, a ser vencido, é a morte. Pois sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Mas quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, é claro que isso não inclui quem lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe tiverem sujeitas, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Deus abençoe a sua palavra lida. Queridos, esse texto foi escrito quando o apóstolo Paulo estava em Éfeso. Ele havia passado por Corinto, uma cidade grega, e organizado ali uma igreja cristã. Ele permaneceu em Corinto cerca de 18 meses, um ano e 6 meses, ensinando àqueles novos irmãos as doutrinas cristãs. Estando em Éfeso e recebendo relatórios sobre a vida e o desenvolvimento da igreja em Corinto, o apóstolo tomou conhecimento que alguns crentes naquela igreja tinham dúvidas e questionamentos sobre a veracidade da doutrina da ressurreição. Eles até acreditavam na veracidade
de que Jesus houvera ressuscitado, mas não criam que eles próprios viessem a ressuscitar após morrerem. Na verdade, aqueles irmãos estavam sendo influenciados pelos questionamentos da cultura grega, que não aceitava o que era considerado uma teoria, a possibilidade da ressurreição pós-morte. A cultura grega não aceitava, não acreditava que após a morte alguém pudesse viver fisicamente. Para o grego, após a morte, a alma libertava-se fisicamente, libertava-se do corpo e passava a viver de forma etérea, no além, sem corpo, eternamente. Sabedor das dúvidas que pairava nas almas daqueles irmãos, e não podendo estar pessoalmente com eles, Paulo lhes escreveu uma carta, a primeira aos Coríntios, e dentre vários assuntos abordados e recomendações doutrinárias, ele escreve esse texto que acabei de ler sobre a ressurreição. Este é o mais longo, o mais completo e esclarecedor texto sobre essa que é uma doutrina basilar da igreja cristã, a razão da nossa esperança de vitória no porvir. Paulo escreveu esse texto para esclarecer aqueles que estavam afirmando crerem na ressurreição de Jesus, mas não crerem na ressurreição do próprio corpo, que a descrença deles na própria ressurreição estava reduzindo, na verdade, o evangelho a uma simples lenda religiosa. Se eles criam que Jesus ressuscitou, já a essa altura, alguns que não conheceram pessoalmente Jesus, é como se estivessem crendo numa lenda. Se cria na ressurreição, mas não cria que eles próprios pudessem ressuscitar. E Paulo argumentava: se o evangelho era apenas uma lenda, não haveria remissão de pecados. E sem remissão de pecados, eles ainda estariam perdidos. É isso que o apóstolo Paulo está comentando no texto que li. O apóstolo inicia o capítulo 15 dizendo que ele pregara e ensinara a eles o evangelho da salvação e não outro. E o evangelho da salvação é o evangelho da ressurreição do Senhor e todo aquele que nele crê. Observem a argumentação de Paulo a partir do versículo 1. Irmãos, venho lembrar-vos que vos anunciei, o qual recebestes e no qual deveis perseverar, através do qual foste salvo. Ele está lembrando a pureza do evangelho que ele pregou. O evangelho que vos preguei e que do Senhor recebi diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, conforme narra as Escrituras, e que ao terceiro dia ressuscitou, aparecendo a Pedro, aparecendo aos demais apóstolos, depois apareceu à igreja. Mais de 500 irmãos estavam reunidos, e esses 500 irmãos estavam todos reunidos e viram todos eles de uma só vez. E desses irmãos, alguns ainda viviam. Aqueles que assistiram à aparição de Jesus, alguns ainda viviam e estavam lá, entre as igrejas. Paulo lembrava isso. Ora, se é confiável afirmar que Cristo ressuscitou, pois há entre nós, dizia Paulo, testemunhas disso, como alguns de vós têm afirmado não haver ressurreição de mortos? Se não há ressurreição, não podemos afirmar que Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e permaneceis perdidos em suas ofensas, delitos e pecados contra Deus. Preste atenção no argumento apostólico àqueles irmãos. Paulo está dizendo que
não crendo na ressurreição, não temos esperança. Paulo diz para aqueles irmãos que havia anunciado a eles o evangelho da salvação, com base na esperança da ressurreição por vir, e que a ressurreição de Jesus ao terceiro dia de sua morte era a prova da nossa ressurreição futura. Paulo diz, vejam a partir do verso 3, que ele ensinou a eles o que inicialmente ele mesmo, Paulo, havia aprendido e crido, que Cristo ressuscitou como garantia de que é possível ressuscitar e que todos aqueles que creem na ressurreição de Cristo, tendo-a como base da sua própria ressurreição, é salvo. O apóstolo diz que ele também creu no evangelho cuja essência é a ressurreição, e que ele ensinou tal e qual havia recebido. Paulo não estava inventando o evangelho, as boas novas da ressurreição. Ele recebeu do Senhor o que estava ensinando. O que diz o evangelho da ressurreição? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, verso 3, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, verso 4. Então observe uma coisa. Preste atenção, irmãos. A prova da nossa salvação é a ressurreição de Cristo. Você crê nisso? Se você não crê, me desculpe, mas você está perdendo tempo entre nós, porque ainda está perdido. Somente aquele que crê na ressurreição de Jesus está salvo. Se você crê que Jesus Cristo ressuscitou, você também crê que você ressurgirá dentre os mortos no dia em que o Senhor Jesus voltar à terra. Irmãos, nós estamos salvos porque Jesus venceu a morte, superou a morte. E ele superou a morte para nos garantir vitória sobre a morte. Nós somos salvos da morte? Você crê nisso? Você crê que somos salvos da morte? Irmãos, a morte de Jesus não foi um acidente da história. Ele não foi morto porque Judas o traiu. Não foi crucificado porque o sinédrio religioso armou contra ele. Não foi martirizado pelos romanos porque houve uma conspiração contra ele. Estes acontecimentos foram apenas instrumentos, porque Jesus morreu como foi profetizado. Jesus morreu conforme plano divino. Pois sendo Jesus vencedor da morte, todo aquele que nele crê passa a obter a vida eterna e a vitória sobre a própria morte. Paulo ainda deixa claro, nesse capítulo, sobre a ressurreição, que essa não é uma doutrina inventada pelos apóstolos ou por ele próprio, que a ressurreição era uma doutrina antiga, anunciada desde o Velho Testamento, que havia várias profecias acerca da ressurreição do Messias e que a igreja testemunhara o cumprimento de tais profecias, havendo testemunhas desse fato, que o apóstolo Pedro e demais apóstolos, e mais de 500 irmãos, mais de 500 pessoas, alguns pertencentes a vários núcleos da igreja, e ele próprio, pois o Senhor apareceu na estrada de Damasco, eram testemunhas vivas deste acontecimento. Irmãos, uma das mais combatidas e achincalhadas doutrinas do cristianismo é esta, a da ressurreição. As pessoas olham para a gente desconfiada. É interessante que preferem acreditar na reencarnação, mas não acreditam na ressurreição. O diabo sempre quis, sempre tenta
corroer este pilar da igreja cristã, pois se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E observem que alguns cristãos, ainda hoje, seguem em procissão, homenageando com cânticos e rezas o Senhor morto. Claro que esses cristãos precisam do conhecimento da Bíblia, não é? Mas se identificam como cristão. E há até um feriado, em que as pessoas, em procissão, acompanham o Senhor martirizado. Uma forma sutil do inimigo de nossas almas, que enganosamente quer fixar na mente dessas pessoas que Cristo morreu e que ele continua morto, continua martirizado. Irmãos, a ressurreição de Cristo, que legitimiza a nossa doutrina, é a ressurreição de Cristo que legitimiza a nossa doutrina. Você pode visitar no mundo o túmulo de Maomé, você pode visitar o túmulo de Buda, você pode visitar o túmulo de Confúcio e encontrarás o túmulo fechado, porque os restos mortais desses personagens religiosos estão lá. Você visita o túmulo dos papas e a tumba está fechada, pois os ossos e os corpos embalsamados dos últimos papas lá estão. Mas quem visita o túmulo de Jesus, como eu fiz, vê que o túmulo está aberto e vazio. E se lê na entrada do túmulo uma inscrição em vários idiomas, inclusive em português. Ele não está aqui. Jesus ressuscitou. Meus irmãos, Jesus venceu a morte. Jesus é a ressurreição e a vida. Não são frases soltas. É realidade doutrinária. Se tirarmos a ressurreição da teologia cristã, não vai sobrar mais nada. E a evidência de que Jesus Cristo ressuscitou é que ele foi visto por 40 dias, vivo, ensinando, recomendando, fazendo recomendações para a igreja, dando orientações, participando de mesa com alguns dos apóstolos, e foi visto por mais, repito, por mais de 500 pessoas. E, meus queridos, é testemunhado por milhões de pessoas que até hoje visitam o túmulo do sepultamento e comprovam que o túmulo está aberto e vazio. Irmãos, nós só podemos afirmar que somos salvos se de fato crermos na ressurreição de Jesus, vencendo a morte para garantir a nossa ressurreição. Se não crermos na ressurreição de Cristo, não podemos dizer que cremos na nossa própria ressurreição. Isso, a ideia não é minha, é do próprio apóstolo Paulo, no texto que li. E se não cremos na nossa ressurreição, não temos razão de esperança. E a vida perde o sentido, porque torna-se apenas uma história para ser escrita entre o berço e a sepultura. Morrendo, acabou, encerrou, não resta mais nada. E aí, se você crê assim, que morreu, acabou, a morte passa a ser uma solução para todos os problemas, para todos os dramas da vida. Morrendo, acabou. Amados, é porque Cristo ressuscitou que somos cristãos. E porque somos cristãos, temos a esperança de nosso encontro com o nosso Salvador, que virá nos buscar para vivermos uma vida eterna de glória. Pois bem, definida a questão da ressurreição ser uma promessa que se cumprirá em nosso futuro, a pergunta a seguir é: quem ressuscitará? Só os crentes
ou todo mundo ressuscitará? A resposta dada por Jesus mesmo, lá no Evangelho de João, ele, no capítulo 5, versículo 28 e 29, ele diz as seguintes palavras, foi registrada pelo evangelista João. Não vos admireis, porque virá a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Filho do Homem. Os salvos ouvirão e ressuscitarão para a vida eterna. Os perdidos para serem condenados. Irmãos, Jesus está afirmando que crentes e descrentes ressuscitarão. Mesmo você que está me ouvindo, que está achando engraçada essas afirmações, você ressuscitará, crendo ou não crendo. Ressuscitará quem vai para o céu e ressuscitará quem vai para o inferno. É bíblico. João explica como isso ocorrerá, deixando claro que todos os cristãos vivos fisicamente no dia do julgamento final estarão diante do tribunal. O apóstolo João narra uma visão recebida por Jesus dos acontecimentos escatológicos finais. E vi, escreveu João, o que Jesus mostrou, um grande trono e o Senhor assentado sobre ele. E vi mortos de todas as idades perante o trono. Vi serem abertos os livros e abrir-se o livro da vida, e as pessoas serem julgadas pelas coisas escritas nos livros, conforme os seus feitos em vida. E o mar entregou os mortos que nele havia. Os sepulcros, os mortos que nele havia. O Hades, o estado intermediário, devolveram os mortos que neles haviam. E esses foram julgados. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a 15. Irmãos, para alguém alcançar os céus e livrar-se do inferno, tem que aproveitar enquanto está vivo, agora, pois depois da morte a pessoa aguardará a ressurreição para a vida eterna nos céus ou condenação e sofrimento eterno. Abro um parênteses aqui para então chamar a atenção dos nossos amigos que ainda não confessaram Jesus como seu Senhor. Procure conhecer mais sobre essa matéria. O escritor da carta aos Hebreus escreveu o seguinte, e é uma sentença que paira sobre todos nós. Aos homens está determinado morrer uma vez, vindo depois da morte o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. A ressurreição, meus queridos, não é um mero ressuscitamento de cadáver. Não, senhores. A ressurreição é a criação de um novo corpo. Um corpo com poderes para viver fora deste planeta, do planeta Terra. Daí, podemos concluir que ressuscitaremos em um corpo diferente, no sentido de novo, com poderes que agora não possuímos, um corpo eterno, semelhante na aparência, na aparência física, mas diferente do corpo ressuscitado. O apóstolo Paulo disse, sepulta-se um corpo natural, ressuscita um corpo espiritual. Capítulo 15, versículo 44. Sem dúvida alguma, haverá uma continuidade entre o corpo sepultado e o corpo ressuscitado. Mas o ressuscitado será um novo corpo. Sepulta-se um corpo para destruição, ou em destruição, em decomposição, que vai se decompor. Ressuscita outro, indestrutível, para viver eternamente.
A igreja em Corinto era formada, em sua maioria, de pessoas de nacionalidade grega e possuía entre os membros alguns que não criam, não eram cristãos convertidos, salvos, frequentadores do culto, pessoas que gostavam da comunidade dos salvos, da comunhão dos crentes, que até se tornaram membros da igreja, mas não eram crentes. E estes, com base na cultura grega, estavam pondo em dúvida a doutrina cristã, mesclando-a com crendices gregas. Eles estavam colocando em dúvida a existência da Trindade divina e a ressurreição. Paulo, então, argumenta ser um comportamento equivocado daqueles membros, querer a prática cristã, querer as práticas cristãs da igreja, o convívio dos crentes na igreja, mas não aceitar suas doutrinas, especialmente a da ressurreição pós-morte. Pois se não há ressurreição, não podemos afirmar que Jesus ressuscitou. E se ele não ressuscitou, não há sentido para a existência da igreja. Estou sendo repetitivo, mas a propósito, porque não há lógica. Não aceitar a ressurreição de Cristo, não a nossa. E esta é a base, como disse, das doutrinas cristãs. Agora, vejam o versículo 47. Ele diz, o primeiro homem foi formado da terra. Gênesis 2, 27. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu, versículo 48. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais serão os demais homens terrenos. E como é o homem celeste, tais serão os celestes. Isso significa que muitos homens ressuscitarão como homem terreno. Não poderão viver fora do nosso planeta. Não poderão viver nas mansões celestiais. O que Paulo está dizendo, ele está dizendo que na volta de Cristo haverá os que ressuscitarão como o primeiro homem, como homem terreno, mas que também os que ressuscitarão com um corpo apropriado para a vida celeste estarão presentes para viver em um lugar chamado céus. Adão foi o primeiro homem do qual todos descendemos. Ele foi criado com um corpo natural. De Adão recebemos o corpo natural para a vida terrena. Mas aqueles que aceitam a vida espiritual que há em Cristo, quando ressuscitar, receberá de Deus um corpo adaptado para a vida celestial, para a vida fora desse planeta. Adão, o primeiro homem, o natural, foi o protótipo do que somos hoje. Jesus Cristo, o homem celestial, o homem celeste, o espiritual, foi o protótipo do que nós, os salvos, seremos fisicamente na vida celeste. Já indo para a conclusão, irmãos. Quando será isto? Quando acontecerá a nossa ressurreição? Paulo responde no versículo 52. Ele diz que será repentinamente, no momento, num abrir e fechar de olhos, num piscar quase imperceptível de olhos. A palavra grega para abrir e fechar de olhos refere-se a qualquer momento rápido, uma vez que os olhos podem mover-se de maneira tão rápida que é quase imperceptível. Citar como exemplo o piscar de olhos ilustra bem a maneira súbita da transformação que ocorrerá nas pessoas salvas, que estiverem vivas no dia da vinda de Cristo, e a rapidez da ressurreição dos mortos salvos. Finalmente, nesta mesma carta, mas em outro capítulo,
O apóstolo explica para aqueles crentes gentios de nacionalidade grega, e a nós hoje, crentes gentios de nacionalidade brasileira, um detalhe que às vezes nos passa despercebido em nossa vida como cristãos, enquanto aguardamos a nossa ressurreição para o julgamento final e a vida eterna. O texto está em 1 Coríntios 3, versículos de 9 a 15. Eu solicito que vocês deem uma lida em casa. Mas eu vou comentar esse trecho. Irmãos, Paulo está dizendo nesse texto que nós somos uma construção divina, um edifício que se constrói para ser morada do Espírito de Deus. Segundo a graça de Deus, recebemos os alicerces, a base para a vida cristã, que é Jesus, para que a partir daí, sobre ele, Jesus, ou sobre essa base que é Jesus, construamos a casa, o edifício, a morada do Espírito Santo. Deus deu a base. Quem constrói o edifício somos nós. E então, a partir do fundamento que é Cristo, cada um de nós poderá construir, versículo 12, um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, ou um barraco de madeira, uma casa de feno e de palha. Irmãos, será no pós-ressurreição, será no juízo final, que será revelado a cada um de nós o tipo de material que usamos para a construção desse edifício, a morada de Deus, que é a nossa vida. Naquele dia, a vida de cada um será manifestada, revelada, declarada, descoberta, provada. Se na construção espiritual da sua vida foi usado material nobre como ouro, prata, pedras preciosas, esse material resistirá à prova do fogo, fogo como símbolo do Espírito Santo, e permanecerá. E você receberá galardão. Porém, se o material for perecível, não resistir ao fogo, como madeira, palha, feno, virará cinza e você não receberá galardão. Se você é um salvo, permanecerá salvo, porque a salvação não se perde, mas um salvo sem galardão. Confira aí nesse capítulo 3 de 1 Coríntios, e o versículo 15 fala sobre isso. Você permanecerá salvo, mas sem galardão. Queridos, queridas, lembre-se disso. Jesus pagou o preço da salvação da tua alma, mas não pagou pelo teu galardão. Galardão se conquista com trabalho, com obras, com vida espiritual. E o apóstolo Paulo conclui: não sabeis que sois templo, morada de Deus, e que o Espírito Santo habita em vós? Amados e amadas do Senhor, vocês creem ser verdadeira a doutrina que acabei de ministrar? Creem? Você crê que ressuscitaremos para vivermos uma vida eterna? Vocês creem nisso? Você crê que receberá do Senhor um corpo com poder para viver eternamente no céu, fora desse planeta? Você crê nisso? Crê mesmo? Então, meu irmão, minha irmã, mexa-se. Se você crê mesmo que há uma vida para se viver fora daqui, levante-se. Levante-se e trabalhe. Faça alguma coisa. Não fique estático, contemplativo, esperando a sua partida. Não fique de braços cruzados. Trabalhe. Trabalhe na obra daquele que quer galardoá-lo lá.
Há muito crente que vive aqui uma vida medíocre e que na eternidade viverá sem galardão, continuará vivendo, se posso usar essa expressão, de forma medíocre. Eu quero todos os galardões que eu puder ter no céu. Se galardão for medalha, não, uma figura de linguagem, eu quero estar com o peito cheio de medalha, né? Igual esses generais aí que se enchem de medalha. Se você crê na ressurreição e na vida eterna, é impossível que diante dessas revelações você continue parado. Levante-se, irmãos, levante-se. A menos que você só aprecie o convívio dos salvos, mas não seja salvo. Se é assim, tá bem, você está aí entre nós e pouco importa. Mas se você é um crente e crê nessas coisas, se você está esperançoso na vida eterna, meu irmão, é hora de trabalhar. Se você é um bem-aventurado e tem certeza de que tem direito a galardão nos céus, levante-se e ande. Deixe de ser esse crente omisso, sem compromisso, desinteressado. Desperte tu que dormes. Lembro do texto pregado pelo pastor Marcos domingo passado. Levante-se dentre os mortos. Levante-se e Cristo te abençoará. E concluo com o texto do apóstolo Paulo. Ele conclui lá no versículo 28 essas recomendações, dizendo o seguinte: irmãos, fiquem firmes e inabaláveis, sejam abundantes na obra do Senhor, lembrando-vos que o vosso trabalho, o vosso esforço, o vosso empenho na obra de Deus não será em vão. Oremos ao Senhor. Pai, te agradecemos por este dia, pelo privilégio deste encontro, pela alegria, Senhor, de rever os teus filhos aqui na tua casa. Abençoe, Senhor, a mensagem que acabamos de transmitir e abençoe em especial aqueles que, no recesso dos seus lares, irmãos e amigos de outras cidades, de outros países que estão nos ouvindo, Senhor, que essa mensagem possa preencher as necessidades espirituais e emocionais daqueles queridos. E esclareça, Senhor, aquilo que, por minha limitação, não pôde ser dito. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, estamos concluindo o culto desta manhã. E com muita alegria, queremos dizer aos irmãos que pretendemos estar reunidos no próximo domingo, novamente, pela manhã. Inicialmente, vamos regressar ao convívio na casa de Deus, no templo, apenas dominicalmente e no culto da manhã. Gradativamente, depois vamos informando os irmãos o retorno pleno. Oremos ao Senhor. Pai, te agradecemos por esse dia e pelo privilégio deste encontro. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e as consolações do Santo Espírito sejam sobre todos nós, sobre toda a congregação do povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Espero revê-los no culto das 18h30, ouvindo o pastor Davi. Amém.